o S24 Ultra não enxerga mais longe que o seu S23 Ultra. E eu vou explicar para você o porquê. Galera, eu já fiz comparativos extensos sobre esses dois smartphones, eu tô até queimado aqui, minha testa tá vermelha de tanto que eu saí para fotografar com os dois lado a lado aqui, colocando todas as 5 câmeras para avaliar para você sobre as capacidades de cada dispositivo em foto e vídeo. Então se inscreve que logo mais vai vir esse comparativo completo entre os dois dispositivos, tá dando muito trabalho, vai ficar muito bom. E eu tenho certeza que você que tá pensando em fazer um upgrade para S24 Ultra, ou se você não tem nenhum dos dois, tá pensando qual pegar, qual que vale a pena, você vai curtir muito, então se inscreve. E agora vocês estão vendo algumas dessas fotografias que eu fiz comparando os dois dispositivos e fica muito claro aí que o S24 é inferior ao S23 Ultra quando se fala em fotografia de longa distância, para você tentar enxergar o mais longe possível quando você tem bastante luz. Quando tem pouca luz, a situação é diferente. O S24 Ultra consegue ser superior ao S23 Ultra, mesmo tendo aqui uma lente 5x contra 10x. Mas eu vou explicar um pouquinho por que a empresa iria trocar o 10x pelo 5x. Não faz sentido nenhum. Você só perde, não é mesmo? Não, você tem a ganhar. E para isso eu vou apresentar vocês ao meu mundo da fotografia profissional. Vocês estão vendo aqui um setup full frame, tem um sensor que deve ser umas 10 vezes maior do que o sensor que está aqui nos dispositivos da Samsung. E a gente tem 3 lentes aqui que formam o que a gente chama na fotografia da santíssima trindade das lentes. Um conjunto de 3 lentes zoom f2.8 constante, ou seja, a quantidade de luz que chega no sensor não varia quando você dá o zoom. Lentes mais básicas, quando você dá zoom, ela diminui a quantidade de luz que chega no sensor. São 3 lentes complementares nas distâncias focais. É como se uma fosse uma 0.6x, uma 1x, uma 10x, mais ou menos isso, certo? Nessa ordem aqui, ó. E na fotografia profissional a gente não fala em 0x, 1x, a gente fala em distância focal. No S24 Ultra, por exemplo, a gente tem uma Ultra Wide Angle aqui, que é a grande angular, que é equivalente a 13 milímetros. Depois, a câmera principal é equivalente a 24 milímetros, a câmera telefoto é equivalente a 70 milímetros e a câmera super telefoto aqui no S24 Ultra é equivalente a 115 milímetros. E o que a gente tem aqui no setup completo? Para vocês entenderem de uma vez por todas por que a Samsung trocou o 10x pelo 5x. Fica comigo, é complicadinho, é complexo, mas você vai entender. Aqui a gente tem uma lente ultra grande angular que vai de 17mm a 28mm. Essa aqui é equivalente a só 13mm do smartphone. Claro que o smartphone ainda vai ser mais grande angular do que eu vou conseguir aqui, porque aqui o mínimo que eu consigo são 17mm. Com a 13mm, se você fizer um pouquinho de zoom digital, você chega nos 28mm sem grandes perdas. Tem limitações, mas você vai ter um enquadramento parecido com o que você conseguiria com essa lente. Agora vamos para a zoom média. Essa zoom média, ela começa onde a outra terminou, em 28mm, e avança até 70mm. Então a gente tem o 28mm, que é muito próximo dos 24mm aqui da câmera principal do S24 Ultra, e a gente vai até 70mm, que é exatamente a distância focal da lente telefoto do S24 Ultra. A menorzinha aqui, certo? 3x. 70mm equivalente a 3x. Então a gente tem o começo e o final dessa lente exatamente disposto aqui no smartphone da Samsung. Então a gente vai ter uma cobertura dessa zoom média muito boa aqui, tanto para vídeo quanto para foto. E a outra lente que eu tenho aqui, que é a Super Telefoto, que completa a santíssima trindade das lentes, é uma 70-180mm. Normalmente a gente falaria em 70-200mm. E no S24 Ultra, a Telefoto 5x é de 115mm. O que você tem que entender? Que o 115mm, ele consegue cobrir a frente dele. Então a gente vai de 115, aí você vai dando zoom digital, e você chega até 200mm com certa qualidade, sem tanta perda, porque a gente está falando de uma câmera de 50 megapixels. Mas você não pode regredir, você não pode querer sair dos 115mm daqui e dar um zoom para fora para pegar 100, 90mm. Esse papel vai ser feito pela 70mm, que é a lentezinha menorzinha aqui do S24 Ultra. Então você vê que elas estão mais próximas entre elas. Você tem todo o espectro aqui da santíssima trindade de lentes no setup profissional agora no S24 Ultra, que você não tinha no S23 Ultra. E eu vou te explicar exatamente por quê. A 10x aqui do
S23 Ultra, ela é equivalente a 240mm. Então ela foge totalmente do espectro aqui da telefoto que você teria num setup profissional, que é a 70-200mm. Uma 240mm é útil? É claro que é útil. Eu tenho uma 200-600mm no meu setup profissional. Isso aqui é útil para fotografia de pássaros, para fotografia de esportes, para vários tipos de fotografia. Mas eu utilizo muito menos essa lente do que essa aqui. Essa aqui é muito mais versátil. Eu vou conseguir fazer muito mais fotografia com esse tipo de lente do que esse tipo de lente. Então aqui a gente tem a lente do S24 Ultra, aqui a gente tem a lente do S23 Ultra. É impressionante uma lente dessas, é bonita, é legal para mostrar para os seus amigos que você consegue enxergar super longe com o seu smartphone, entendeu? Mas se você pensar num setup profissional, é muito mais interessante você ter esse conjunto de lentes no seu smartphone e não trocar essa lente aqui por esta aqui, por mais legal que pareça. E a questão dos 240mm é que, como eu disse, ele não consegue voltar para pegar os 200, os 180, os 150mm e deixar com uma qualidade boa. O zoom digital funciona dessa forma, então você tem os 240mm, ele vai ser muito bom para reproduzir os 300mm, os 400mm, tanto que o S23 Ultra ele é superior nos 30x, nos 100x também, porque realmente a lente consegue enxergar mais longe. Mas aí você fica com um gap de qualidade ali dos 70 aos 240mm sem nenhuma lente para fechar esse espaço vazio no seu setup de lentes no seu smartphone. E o S24 Ultra faz exatamente isso. Então eu posso muito bem dizer que você vai ter qualidade excepcional de imagem, de foto e vídeo, de 13mm até 200mm tranquilamente. Então a gente pode dizer atualmente que a gente tem a santíssima trindade aqui no S24 Ultra, que a gente não tinha aqui no S23 Ultra. Esse setup, para o cara que pensa em utilizar profissionalmente, ele é muito mais completo que aqui. A 5X é muito mais útil do que a 10X. Tudo isso falado, o S23 Ultra enxerga mais longe que o seu S24 Ultra, por mais que a Samsung não queira te dizer isso. Bom, era só isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Era um vídeo complexo, porque eu acho que a Samsung não foi muito capaz de explicar o porquê que eles trocaram o 10X pelo 5X. Agora eu acho que ficou mais claro, eles quiseram esse conjunto no seu smartphone e não este conjunto no seu smartphone. Por mais impressionante que pareça, você vê que ele não é harmônico, faltava elementos aqui. E agora tá certinho. Esse aqui é o S24 Ultra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve que vai ter um comparativo completo de tudo entre os dois smartphones. Comparativo de câmera total, um vídeo bem complexo, bem difícil. E logo mais ele vai ao ar.